Olá, boa noite. Iniciando aqui mais um Cuidando de Você. Hoje, para quem tá chegando aí agora, um pouquinho mais cedo, né, às 18 horas, para quem tá vendo a gravação não vai fazer muita diferença se boa noite, bom dia ou boa tarde, mas pode ser que você esteja aí às 8 da noite dessa quarta-feira, dia 1º de setembro, e ué, já acabou a live? Sim, hoje a live é um pouquinho mais cedo, então sejam todos bem-vindos, seja na gravação, seja aqui no ao vivo comigo. Eu sou Amanda Dourado, para quem não me conhece, eu sou terapeuta e coach. Eu estou muito empenhada para ajudar você a ser a transformação que você que deseja, né? Assim como aconteceu comigo. Então, se você estiver precisando de uma ajuda, se você quiser transformar a sua vida e não sabe como, me chama lá no link da bio e a gente conversa, a gente marca uma sessão. O Cuidando de Você, que é a nossa live de quarta-feira, já está aí no ar, tem quase um ano, eu tô muito feliz com isso. E a gente trata sempre, né, algum assunto relacionado à nossa saúde, seja ela física ou mental, porque é importante a gente se cuidar. Como eu sempre falo, cuide de você que o resto vem. É importante a gente cuidar da gente, né? Se a gente está bem, se a gente tá bem fisicamente, se a gente tá bem mentalmente, a gente vai estar bem com o outro, a gente consegue fazer com que tudo funcione. Então hoje eu vou receber aqui a Débora Dias, ela é terapeuta, coach, consteladora. Nós vamos falar sobre a criança interior. Todos nós, né, que somos hoje adultos, fomos criança um dia e todos temos essa criança aqui dentro. Existe sim aquela criança que um dia não vai chegar a ser adulto, mas todo mundo que é adulto, que é idoso, foi criança um dia. E hoje a minha convidada, Débora Dias, vai falar sobre isso, a importância da gente se conectar com a nossa criança interior. O pessoal tá entrando aí, ó, Rafael, Vitor, sejam bem-vindos, a galera que tá entrando aí online, que tá aqui ao vivo comigo, o pessoal da gravação também, super bem-vindos. Adiantando aqui também, enquanto a Débora não chega, o Ramon também tá entrando, Débora tá chegando. Semana que vem eu vou receber aqui o terapeuta também, o especialista em programação neurolinguística, Nano Santana, e nós vamos falar sobre como lidar com pessoas depressivas. Né? Lembrando que hoje é dia 1º de setembro e a gente tá aí com o Setembro Amarelo, é uma campanha, né? Uma campanha brasileira de combate ao suicídio. Então, como é importante a gente se olhar, a gente ter o cuidado com o outro. Às vezes a gente vê uma pessoa triste, a pessoa fala que tá com depressão e a gente fala, ah, isso é frescura. Gente, não é frescura. Se você conhece alguém assim, ouça o que essa pessoa tem para falar. Às vezes ela só quer desabafar, às vezes ela só quer um abraço. Ofereça ajuda. Incentive ela a procurar um profissional competente para que ela possa se tratar. Não é frescura. Então, o Setembro Amarelo ele tá aí para conscientizar isso. E durante esse mês eu vou trazer vários convidados especiais para a gente aprender o motivo da gente se curar. Tá? Então agora eu vou convidar a Débora para dar nosso bate-papo. O pessoal tá chegando aí. E quem estiver vendo a gravação também, ó, vamos lá. Quem já entrou, quem já tá ao vivo, vamos mandando aviãozinho, vamos chamar todo mundo para participar com a gente, vamos lá. Já que hoje a gente tá começando mais cedo, o pessoal deve estar meio assim, ué, né? Tá achando que é às 8 e vai ser mais cedo, então vamos avisando todo mundo, manda o aviãozinho, convida a galera para todo mundo vir participar aqui com a gente. E se você gostou do tema, criança interior, o que será que faz a criança interior, gente? Por que criança interior é tão importante? Ou será que não tem nada a ver? Né? Se você gostou do tema, dá um coraçãozinho aí, porque é esse coraçãozinho que vai avisar o Instagram que a gente está ao vivo aqui, que tá rolando uma live com assuntos muito interessantes pra gente falar. Ó, a Verônica entrou também. Bem-vindos. Agora eu vou chamar a Débora e vocês vão colocando aí o coraçãozinho e mandando avião pra todo mundo, hein? Cadê a Débora? Vamos lá, Débora. Eu fiz um exame de vista, gente, minha vista tá um pouquinho embaçada ainda. Então, assim, vocês podem mandar alguma coisa e eu não enxergar. É só por isso, tá, gente? Mas em algum momento eu vou enxergar vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando.
pra gente aqui, tá? Que a gente vai respondendo, eu vou fazendo as perguntas pra Débora na medida que eu for enxergando. Oba! Então, vamos tirar Ih, não tá dando pra te ver não, Débora. o Tô vendo a contrário pra gente. televisão. Agora Pronto, estava do foi. outro lado. Tudo bem, Débora? Boa noite. Tudo Prazer te bem, receber aqui no Cuidando de Você. Seja bem-vinda. igualmente. Obrigada. Estou ajustando aqui. Aí tá frio pelo jeito, Petrópolis, hein? Como Esses dias fez sempre, um, né? esses dias fez um friozinho aqui, mas agora já deu uma melhorada. Hoje já choveu, já fez sol, mas não tá esse frio todo que tá aí na Serra, não. Tinha melhorado, sabe, Amanda? Tinha melhorado, mas aí voltou agora, né? Uma frente fria, alguma coisa assim. E aí, essa hora já está tudo escuro, né? Então, Ai, tem que se tá dando agasalhar, né? Tô ouvindo minha voz de vez em quando aí. Mas Tenta um colocar um prazer imenso fone. estar aqui com você. Se você tiver um fone, Débora, pode ser que ele ajude. Às vezes dá um retorno mesmo quando a gente tá sem fone. Vou colocar um fone aqui. Aí Mas um lá onde a prazer Débora imenso estar tá, né? Tá frio, as crianças de verdade nessa têm que ficar live. muito agasalhadas pra não ficar doentes, né? Pronto, vê se agora melhorou, gente. O pessoal que tá ouvindo aí, se tiver ok, avisa aí pra gente dar uma sinalização aí. Então, Débora, eu vou pedir pra você se apresentar, né? Se apresenta aí É, pois é. pro pessoal que vai ver a gravação. Muita gente nesse horário ainda tá chegando em casa, mas era o horário que a gente tinha disponível, né? Isso, Então, assim, muita gente vai ver a gravação. Então, quem vai chegar depois aí, se apresenta pra galera. Quem é você? tá certo. Gente, uma honra estar aqui com a Amanda, tá? Sejam bem-vindos todos. Eu sou a Débora Dias, né? Eu sou terapeuta, consteladora, coach, né? Faço um trabalho também, mais especificamente com a criança interior também, tá? E hoje aqui a gente vai estar falando sobre essa parte do meu trabalho, né? Eu falei que eu sou consteladora? Falou Falei? sim. Pois é. É porque tem várias outras coisitas, né? Mas a gente resume tudo dentro de terapeuta, né? Pois Bota é, a tudo gente faz dentro do muita coisa, terapeuta, né? né? Igual o Vitor tá aqui, ele também Exatamente. faz várias coisas, já fez 2 lives comigo. Quem quiser assistir a live com o Vitor, tá aí também, é só ir lá no meu IGTV. A Amanda, minha xará, entrou aqui, que a gente vai fazer uma live também esse mês ainda, tá lá na programação. Então, assim, Opa, a gente faz muita muito coisa, bom. né, Débora? Então, a gente fala terapeuta que já engloba tudo. É, Mas o seu trabalho exatamente. sobre a criança interior é Exatamente. muito legal, né? E por isso o convite e a questão do Setembro Amarelo. Pois é, exatamente. Você Então, já quer que eu comece a Débora. falar? Então, assim, vamos, criança interior, né? A gente fala o que que é criança interior? Não, pô, eu sou adulto, como é que tem uma criança dentro de mim? Eu não me visto como criança. Uhum. Porque, assim, tem gente que pensa assim, ah, criança interior é pra aquela pessoa, tipo eu, né, que gosto de usar roupa de bichinho, de fazer um penteado no cabelo mais infantil, alguma coisa assim, né? E criança interior não Aham. é isso, né, Débora? Existe gente que pensa, ah, você é um crianção. Não é isso. O que é a criança interior? Você pode definir isso aí pra gente, assim, de uma maneira Isso. prática para as pessoas que têm essa dúvida ainda? Sim. Eu começo aqui com o olhar sistêmico, né? Que dentro do olhar sistêmico nós respeitamos os quatro pilares, não é? Que é o não julgamento, ao não criticar, não sentir pena e não criar expectativas, não é? Porque é um tema onde a gente fala sobre trauma, dor, né? Situações que aconteceram que são para uns são muito traumáticas. Então, que às vezes envolve família, pai, mãe. Então, em nenhum momento a ideia aqui é a gente criticar nada, a gente julgar nada. É colocar as coisas como elas são, ou seja, trazidas através da constatação daquelas coisas que acontecem, ou seja, que nos acontecem,
não é? Então, como seres humanos, estamos aí fadados a essas coisas, não é? Então, a gente começa por esse olhar aí, o olhar sistêmico, né? Então, tudo que a gente falar aqui não tem o viés de criticar nada nem ninguém, e nem aquela coisa de sentir pena, né? Ah, o coitadinho. Não, né? Ah, somos seres humanos e pessoas que estamos aqui, né? Para que a gente busque aí uma solução para as situações. Então, a criança interior, o que é a criança interior? A criança interior todos nós temos uma criança interior, porque é aquela criança que nós fomos lá no nosso passado, tá? Então, todos nós temos uma criança interior, com a grande diferença de que com algumas crianças aconteceram traumas, sabe? E com outras crianças aconteceram situações mais amenas, sabe? Então, uma criança, muitas das vezes, ela foi abandonada, como a gente falou, a gente não está criticando, mas foi abandonada, né? Porque é o termo, né? Por uma mãe, por um pai, por um parente que criava, por alguma situação aquilo aconteceu. Mas aquela criança, ela não faz aquela leitura de uma necessidade, de uma situação que não tinha como ser diferente. A criança, ela só vê as necessidades dela. E ela não tem como interpretar nada diferente a não ser aquilo que ela precisa, que ela necessita. Ou seja, ela precisa ser amada, acolhida, alimentada, nutrida, assistida, olhada, aquecida, direcionada, educada. Então, ela vê e sente essa necessidade. Então, se isso não foi suprido, isso ali causa uma dor. Porque, assim, um evento acontece, seja porque ela foi abandonada, seja porque a mãe passou o dia inteiro trabalhando e aquela criança só vê a mãe algum momentinho no final do dia, seja porque ela foi... tinha um sentimento ali de que ela não pertencia àquela família, às vezes por alguma interpretação daquela família, por alguma situação que aconteceu entre pai e mãe, não é? Ou coisas, às vezes, menores para nós adultos, que são para a criança algo que se coloca como uma dor, um trauma ali para aquela criança. Ou seja, ela sente um abandono aonde ela não está sendo abandonada. Aquela mãe, ela simplesmente está passando o dia inteiro trabalhando justamente para acalentar, para nutrir, para trazer tudo de melhor para aquela criança. Só que aquela criança não entende aquele olhar daquele adulto. Ele quer a mãe do lado dele ali. Entende? Então, é essa leitura. Então, a criança vê uma situação acontecendo, ela percebe isso, não é? Ela tem uma interpretação, ela faz um registro disso. Se isso não foi algo bom, ela introjeta isso para dentro dela. Ela introjeta essa dor com uma raiva, um ódio, um ressentimento, uma mágoa. Para cada qual vai ser um sentimento ali dentro dela. Então, aquilo forma algo negativo, vai para o inconsciente dessa criança. E aquilo fica lá, naquele inconsciente adormecido. E muitas das vezes aquela criança ela cresce e ela não sabe o que acontece com ela em certos momentos, em certas dores, que ela não sabe por que ela é rebelde, por que ela é uma pessoa exigente demais com os outros, porque às vezes ela foi exigida demais quando ela era criança, ao extremo. Não é? Ela não sabe por que ela não consegue respeitar os mais velhos, entende? Então, tudo isso vai se dar um pouco mais à frente, né? Também com os diálogos internos, né? Com aqueles diálogos que ficam ali, eu não mereço, eu não... Então, formam memórias ali, ficam memórias ali, que ela vai acessando essas memórias de dor. Mas ela, como eu já falei, ela é diferente para um e para outro, né? Na medida porque, às vezes, para mim, adulto, aquilo não é nada, né? Aquela criança chorou no berço durante 5 minutos e a mãe não apareceu, durante 20 minutos e a mãe não apareceu. E isso, às vezes, pode ser que aconteça com certa frequência e ela vai ali colocando aquilo como algo doloroso para ela. E ali tem um trauma. Então, tem traumas que mais tarde
eles vão ser mais fáceis de serem ajustados ali, ressignificados, e tem traumas, às vezes, que vai demorar um pouco mais. Mas isso tudo vai depender da predisposição da pessoa, né, em querer ver aquilo, em querer olhar para aquilo, né, de fato, né, e resolver aquela questão. O Bert Helling, ele fala o seguinte, no movimento interrompido, ele fala o seguinte, né? Agora a gente está falando aí sobre ter ou não ter sucesso na vida profissional, nas nossas realizações, naquilo que nós queremos. Ele fala o seguinte, ele usa o termo movimento interrompido, né? Porque amor acaba sendo isso também, mas é um movimento interrompido, ou seja, a criança ela nasce e com ela, né, e com isso a criança encontra e toma a mãe. Então ela nasce e ela encontra aquela mãe e toma aquela mãe, não é? Então ela faz o movimento em direção àquela mãe, ou seja, o movimento da criança em direção àquela mãe ela aceita a amamentação daquela mãe, ela chama pela mãe, ou através do choro, ou quando ela aprende a falar, ela chama por aquela mãe quando ela precisa, né? Ela aceita o carinho, o alimento, a nutrição. Ela toma aquela mãe dessa forma. Isso que é o tomar da criança. É aceitar tudo o que vem daquela mãe, não é? E por esse motivo ter acontecido de forma satisfatória, se ela tomou aquela mãe, na vida de adulto, né, o adulto faz o movimento então em direção ao sucesso, né? O sucesso é o quê? A vida, o trabalho, a satisfação pessoal, a felicidade. Então, quando esse movimento, então, ele não é interrompido, ele se dá de forma contínua ali, nada foi interrompido. Mas se esse movimento, então, aí, ele é interrompido, daí gera situações, né, que é justamente a dor, né? Aquele trauma, aquela dor ali. Aquela criança agora, e quando a criança não consegue tomar a mãe por causa do movimento interrompido, o que vai acontecer? Não é? Então, quais são as consequências, né? O Bert Helling, ele nos fala o seguinte: quem tem reservas em relação à sua mãe, as tem também em relação à vida e à felicidade. É o que o Bert Helling, né, gente? Eu estou falando de Bert Helling, né? Que foi o criador das constelações sistêmicas Eu já familiares, ia dar uma abertura aqui para tá? isso, que o pessoal pode não estar Isso. entendendo, né? É porque eu tenho falado tanta coisa que às vezes a gente não se liga. Então, ele foi o criador das constelações sistêmicas familiares. Então, com os anos aí do trabalho no campo, como nós falamos, não é, com pessoas, né? Ele foi absorvendo e foi verificando certos acontecimentos e certas situações que se repetiam em certos casos, não é? Então, aonde havia o fracasso e aonde havia o sucesso, em que área tinha, o que essas pessoas traziam. Então, ele fez essa constelação. Assim como a mãe se afasta dele, no caso da pessoa, como consequência de suas reservas e sua rejeição, assim também a vida e o sucesso se afastam dessa pessoa. Então, é na mesma medida em que há o afastamento dessa pessoa pela mãe, na mesma medida há o afastamento dela para o sucesso, para a vida e para a felicidade. Não é? Porque ele fala: como o sucesso chega até nós? Como ele pode vir? Isso é uma pergunta que a gente faz. Alguém aí já se fez essa pergunta? Como o sucesso pode vir para a gente? Quando a nossa mãe também pode vir até nós e quando nós honramos essa mãe. Né? Ou seja, é respeitar, é aceitar aquilo que aquela mãe nos deu, da forma como ela nos deu, da maneira como ela pôde nos dar, como eu falei no começo, sem julgamento, sem críticas, sem sentir pena. Se eu sinto pena da minha mãe, eu sinto pena também de mim, porque eu sou 50% da minha mãe. Não é? E quando a gente fala no sucesso, aí
não é? O sucesso ele é relativo para cada qual, não é? Se eu tenho um projeto de vida, uma missão, seja lá como cada qual denomine, e eu quero atingir isso dentro da minha vida profissional, porque eu quero ser feliz, não é? Porque eu quero me realizar, então isso é o sucesso para mim, até onde eu quero chegar. Isso é a minha felicidade, não é? Então, se eu não alcanço a minha mãe, eu não alcanço esse sucesso que eu desejo na minha vida. Aí as pessoas, às vezes, elas sentem um vazio aonde deveria estar essa completude, né, em algum momento da vida dela. Então, ali há um vazio, há um vácuo, há algo que nunca se preenche, porque cada um vai sentir de uma forma essa situação, porque ela não vai se dar da mesma forma para todo mundo. Vou parar um pouquinho para ver se você tem alguma pergunta, alguma coisa, ou eu posso prosseguir. Não, então, a gente tá vendo aí, Débora, que muitas dessas coisas, né? Se a criança ela não encontra a mãe, dificilmente ela vai encontrar ali o sucesso, a felicidade, ela vai ser bem-sucedida e tal. Então, hoje, um adulto que não conseguiu uma realização profissional, uma realização pessoal, a gente pode dizer que na infância, né, que aquela criança ele teve algum tipo de falta, pode ter sido da figura materna ou paterna, ou de algum tipo de acolhimento, alguma coisa assim, e por esse motivo hoje ele é um adulto que não está bem realizado ou não tem nada a ver. Sim. O que o Bert Helling nos diz é que toda a nossa vida está pautada em cima do nosso pai e da nossa mãe. Porque nós somos 50% do pai e 50% da nossa mãe, não é? E a grande raiz dos nossos problemas, né? Elas acabam vindo daí. Não, não estou aqui, como eu falei, né, julgando nem dizendo que os pais são culpados de tudo. Não. A partir do momento que nós somos adultos, situações aconteceram na infância. Por quê? Pai e mãe deram para nós aquilo que puderam dar. E muito provavelmente, não é? Se hoje existe uma criança ferida em nós, muito provavelmente existiu também uma criança ferida no nosso pai e na nossa mãe, não é? E assim sucessivamente, vai se levando para a ancestralidade, com os nossos avós, com os nossos bisavós, entendeu? Então, hoje, a gente pode buscar um olhar diferente para esses pais, não é? Porque somos adultos. Quem é que cura a criança? Não é a própria criança que se cura por si só. O adulto é que toma a iniciativa de acessar esse trauma, essa situação. Não é? Então, se existe uma desconexão aí, porque a gente, o Bert fala, né? Porque a criança ela nasce para a felicidade, ela nasce para o sucesso. Então, aonde foi? Por isso que ele nos fala aí desse movimento interrompido, querendo nos explicar algo muito fortemente relacionado à nossa mãe, né? Mas também existe a relação com o nosso pai também, quando a gente também não consegue ir para a vida. Não é? Então, se existe alguma situação que a gente não consegue resolver, está emperrado alguma área da nossa vida, então, muito consequentemente, né, a gente tem alguma situação, alguma dor, algum trauma, alguma coisa em algum processo lá atrás que não ficou resolvido, né, que a gente vai precisar retornar àquele momento, àquela situação, identificar o que acontece, né? Então, se existe um problema hoje em qualquer área da sua vida, né, seja com relacionamentos, porque a gente reproduz muito aquilo que a gente traz, não é? Porque a gente herda dos nossos pais tudo o que eles tinham. A gente, por mais que não se aceite um pai e uma mãe e não queira ser o que eles foram, não é? Mas muito deles está em nós. E muitas coisas que eles fizeram, nós acabamos reproduzindo. Então, a gente, com a consciência mais ampliada, sem o julgamento, não é? A gente tem a possibilidade
de buscar, então, ampliar esse campo de entendimento para resolver, então, essa situação em nós. O problema não está nos nossos pais. O problema, ele está em nós, não é? A gente parte desse princípio. Legal. Né? O problema não é nos nossos pais, é em nós. E como que a gente vai chegar, Débora? As pessoas podem estar se perguntando aí, tá, eu tenho aí uma dificuldade na minha vida adulta. Como que eu vou saber que foi na minha infância? Em qual parte da infância? Eu não lembro. Como que eu vou fazer isso? Qual Sim. técnica que eu vou Quando... usar para fazer? Né? As pessoas devem estar se Sim, perguntando como que a gente pode falar de uma sim, maneira que ela entenda assim, né? Sem usar muitos exatamente. termos técnicos, né? Porque a gente começa a usar termo técnico, a pessoa pode ficar meio, né? Caramba, não entendi nada. Então vamos Uhum, tentar falar de uma forma ok. prática. Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Se vocês estão gostando do tema, dá o coraçãozinho, que é pro Instagram chamar mais pessoas aqui pra gente. Eu não Tá consigo muito apertar meu complexo os meus coraçãozinho. termos? Tá muito complexo? Não, ó, o Vitor gostou da pergunta. Aproveitar aqui, ó, o pessoal que tá entrando, ó, Sueli Bianchi, Vitor voltou, Deb Gomes, Bruna, Jean Carlos, Emprego Certo, Silvana, Flavinha. Aí entrou muita gente. É isso aí, coraçãozinho, que é pro Instagram poder avisar que a gente tá aqui. Então, Débora, o Vitor gostou da minha pergunta, né? Como é que o Tá adulto ótimo. vai saber a hora, né, que como que ele vai procurar aí essa criança, como que ele vai resolver isso? Vamos falar aí para esse Sim, pessoal como é que porque faz. a pessoa, às vezes, ela começa a observar na vida adulta dela que existem certos ciclos que se repetem, não é? Por exemplo, ah, nossa, eu sempre atraio namorados complicados dentro de certas áreas. Eu sempre atraio um namorado que me trai. Nossa, eu sempre me sinto mal com relação às pessoas que conseguem coisas no trabalho e eu não consigo. Sabe, eu estou sempre emperrado na vida financeira. Então, ela vai constatando ao longo da vida que essas coisas se repetem, são ciclos repetitivos na vida dela. Então, quando ela não é, começa a olhar e a verificar isso daí, não é? Tem pessoas que começam a verificar em si determinados comportamentos. Nossa, eu sou sempre muito aquela pessoa que cobra demais das pessoas porque eu quero tudo muito perfeito. E isso acaba que isso me desconecta das pessoas. Então, ela começa a observar esses padrões de comportamento nela mesma. Então, a partir do momento que ela começa a observar, ela tem o livre-arbítrio dela querer resolver aquilo ou não. É a partir desse momento que a pessoa fala: nossa, isso então começa a me incomodar, porque tem pessoas que observam essas coisas, mas elas dizem: eu nasci assim, vou ser sempre assim, aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci Aham. assim, você sempre assim, e elas vão ficar por ali. A gente não sabe até quando. Mas tem pessoas que não, que logo que elas observam. Então, é nesse momento que ela observa esse ciclo repetitivo que ela quer buscar uma ajuda. Aí ela começa ou a estudar, ou palestra, ou a buscar livros, entende? Ou mesmo a buscar uma terapia, para que dentro de uma terapia, ou seja, existe a constelação sistêmica familiar, existe muitas terapias que ela pode entrar. Dentro da constelação sistêmica familiar existe muita técnica, existe o trabalho de coach que dá continuidade a esse trabalho, sabe? Então existe muita coisa que você pode estar usando. No final, eu vou estar trazendo um exercício que você pode estar fazendo de acolhimento para a sua criança interior. Tá? No final, a gente Legal, vai hein? estar fazendo rapidamente esse exercício, para acolhimento. É um exercício rápido que você pode estar repetindo isso no seu dia a dia, para esse acolhimento da criança e você mesmo ir percebendo isso em você. Entende? Mas a partir do momento, então, que a pessoa verificar, nossa, eu busquei o Ho'oponopono, nossa, eu busquei várias ferramentas, né? E eu não estou conseguindo, eu não consigo mudar, isso é mais forte do que eu. Quando a gente fala isso, às vezes é porque é um trauma, algo muito, muito grande, que a pessoa realmente sozinha vai ser difícil para ela, né? Porque primeiro que a pessoa, nós às vezes queremos negar.
E quando a gente nega aquilo que vem de dentro da gente, é uma luta constante de eu comigo mesma. Então, como eu acesso se eu fico negando a mim mesma? Então, o terapeuta ele vai ajudar infinitamente dentro desse quadro. Aí. Lembrando aqui, Débora, abrindo aqui um parêntese, né? Vamos retomar o Setembro Amarelo, porque é isso. A pessoa às vezes está ali naquele sofrimento gigantesco, achando que ela não tem controle da situação, ela sozinha não consegue, mas ela tem vergonha de pedir ajuda. Então, não tenha vergonha. Se você Uhum. passa por algum momento difícil, se você se sente sozinho, se você acha que tá cada vez se afundando mais, ou que as coisas estão tomando uma proporção que você não tá conseguindo dar conta, peça ajuda. Não é vergonha. Ai, mas eu tenho vergonha do terapeuta. Não precisa ter vergonha. O que você falar na terapia vai ficar ali entre você e o terapeuta. Procure um terapeuta da tua confiança. Procure ajuda especializada. Vá ao médico, um clínico geral. Ele vai te encaminhar para um psiquiatra, para um psicólogo, para um neurologista, para o tipo de profissional que você precisa. Mas não deixa de procurar ajuda, né? Lembrando que o Setembro Amarelo é para isso, é para a gente poder combater o suicídio. Cismo de falar homicídio, gente, desculpa. Combater o suicídio. E quando a gente está muito ferido, né, Débora? Às vezes uma criança muito ferida, ela tá ali sofrendo e ela precisa se curar. E quando a gente olha pra gente, dói, né? Mas a gente Uhum, precisa dói. falar, a gente precisa de ajuda. Porque a gente sozinho não consegue, né? Até nós que somos terapeutas temos isso. O Vitor já me atendeu algumas vezes, você mesma, né, Débora? A gente fazendo algumas coisas que eu olhei É. assim, gente, isso não dá, não tem como resolver. A Débora falou, você já tentou fazer isso? Uma coisa tão simples, né? Não era terapia, aquilo que a gente estava fazendo, era coach. É. E uma coisa simples que ela falou, eu falei, caraca, por que que eu não pensei nisso? Né? Então, assim, quando a gente se abre, quando a gente conversa, quando a gente expõe aquilo que a gente está sentindo, a gente fica mais leve. Então, é importante, sim, curar a criança que existe dentro de você, o adulto que você é hoje. Não tenha vergonha. Se você está se sentindo Uhum. tocado aqui com o que você está ouvindo, com o que eu estou falando, procura ajuda, me chama aí no direct, chama a Débora, chama alguém da sua confiança, mas conversa, não é vergonha, né, Débora? O Vitor falou alguma coisa Sim, aqui, ó, exatamente. É, interessante, seria uma espécie de reprogramação ou ressignificação da primeira formação ou percepção de mundo a partir da infância da pessoa. sim. Seria o trabalho é retornar ao momento que aquela dor se instalou ali, né? E começar a olhar para ela, acolher. O que que tem ali? Como é que isso surgiu? O que que aconteceu naquele momento? Qual o sentimento que essa criança teve? O que que ela fez com essa dor dela? Qual é o nome dessa dor? É ódio? É raiva? É o quê? Né? Porque é muito doloroso para a criança sentir raiva da mãe. Como ela vai sentir raiva por aquele ser que a gerou e tudo mais, entende? Então ela não quer entrar em contato com isso, não é? Então a gente vai neste momento aí, né? E faz a acolhida, vai ver o que está acontecendo, como é que pode ser o processo, e o processo vai através disso, começa através disso, e há depois um movimento, sim, para ressignificar, uma tomada de consciência, porque será o adulto que irá ter essa tomada de consciência e fazer essa ressignificação aí com a criança. Mas, gente, a gente está falando aqui o tempo todo de dor, né? Dor, trauma. Mas a dor, ela também tem um papel importante na nossa vida. Muitas pessoas, às vezes, por uma situação, às vezes, até às vezes na idade adulta mesmo, a da adolescência, tiveram situações de dor, de separação, e que elas falam, se não fosse aquilo que aconteceu na minha vida lá atrás, eu não teria dado um giro na minha vida e hoje eu estou bem, por exemplo, financeiramente, ou eu dou uma atenção para os meus filhos,
ou eu constituí uma família que é tudo para mim por conta de uma dor que ela conseguiu superar. Então, a Verdade. dor, ela gera empatia, a dor, ela gera compaixão, né? Ela aproxima aí as pessoas. E vale dizer também, não é que quando a gente tem o amor, quando ele fica ali reprimido, ele machuca, né? Ele intoxica nosso corpo, ele não permite que flua livremente. Então, se a gente tem um amor que a gente guarda ali só pra gente, a gente precisa que isso flua para as outras pessoas também, não é? Porque tudo aquilo que a gente não usa, não é? Aquilo vai o quê? Petrificar ali, não é? Então, assim, fugir dessa dor emocional só faz aumentar o sofrimento, porque Carlos Drummond de Andrade, ele diz o seguinte numa pequena frase: a dor, ela é inevitável, né? O sofrimento, ele é opcional. Quanto mais resistimos à dor, mais perpetuamos essa dor. Por quê? Porque a dor, ela é natural no ser humano acontecer a dor, não é? Ela vai ser inevitável, mas a maneira como nós lidamos com essa dor, como nós olhamos para essa dor, como nós queremos perpetuar essa dor. E às vezes essa dor vem de uma situação de não querer perdoar, de não querer resolver e ficar bem, de querer culpar, não é? Condenar e tudo mais. Então esse sofrimento ele é opcional. A gente pode optar por não ter esse sofrimento, por simplesmente ressignificar essa dor, trabalhar essa dor, não é? Se ela já cumpriu um tempo ali da função dela, né? Se o nosso caminho natural é a gente evoluir aí, é a expansão da nossa consciência, e na expansão da consciência não cabe julgamentos e nem condenar nada nem a ninguém, ou mesmo culpar, não é isso? Então a gente vai precisar se esvaziar dessa dor. O nosso corpo precisa se esvaziar dessa dor. Isso significa que a gente vai precisar olhar para essa criança, vai precisar olhar para isso que está dolorido, que está ferido ali, sabe? E nesses momentos, se você sente essa dor que está ali em você, você pode fazer algumas perguntas, não é? Qual a mensagem essa dor está me trazendo? Se ela existe, você pode se aquietar durante algum tempo, sentar ou deitar, e se aquilo está ali latente, você pode se perguntar, não é? Pode perguntar o que essa dor traz para você, qual a informação que ela está trazendo para você, porque essa dor tem informação para você, entende? Ela é tudo que você precisa saber para diluir, para se libertar dela. Então, nela contém toda a informação que você precisa. E também lembrando, gente, que a dor ali, quando ela está instalada, não é? Ela gasta energia para ficar ali. Não é? Então, a gente está deixando de ter energia para a vida, para outras coisas, para manter aquela energia ali. É como algo que fica petrificado ali, calcificado, melhor dizendo. Não é? Então, ela fica ali, de forma calcificada e tomando energia. A nossa energia, aquela energia vital que nós precisamos para o dia a dia, para pensar, para raciocinar, para realizar, para buscar, entendeu? Fica ali. E conforme o tempo vai passando ali, aquela dor que está ali, que ficou ali calcificada, se a gente em algum momento não olha e quer ressignificar isso, ela poderá, né, e muito provavelmente, ela vai se transformar numa doença, aquela dor, né? Ela vai se transformar ali numa doença no nosso corpo, não é? No documentário, né, eu não sei se você já assistiu o documentário A Sabedoria do Trauma, do Dr. Gabor Maté. Não, não Tá lembro. Acho que eu não rodando esse assisti, documentário, não. se depois você quiser, eu passo para você esse documentário. Então, no documentário, ele é um médico já, ele já está aposentado, e ele colocou
Ele tem livros escritos, então ele colocou o que ele sabia a respeito da sabedoria do trauma ali nesse documentário. Ele fala o seguinte, que ele descobriu, né, que existe um padrão para praticamente todas as aflições, doenças mentais, doenças físicas, que é, na verdade, o trauma. Então, ele fala que toda doença mental, toda doença física, toda aflição, ela é decorrente de um trauma. Né? Olha o que eu estou falando aqui, né? Que depois simplesmente somatiza no corpo. E aí ela Então, se transforma realmente numa doença. tipo assim, a pessoa tem uma dor no estômago. Pode ter sido advindo de um trauma no passado. É tipo isso? De algum trauma. Ela pode, porque às vezes aquilo foi tão forte, né, que ela, como eu falei, é uma memória que ela guardou. Porque tem coisas que acontecem que a pessoa consegue dissipar. Mas a criança, como a gente estava colocando, né? Porque nem toda criança vai sofrer um trauma igual, né? Às vezes são coisas pequenininhas, mas que foram um trauma grande para aquela criança, entendeu? Mas mas ele fala, então, que essas doenças, porque no documentário dele, é muito interessante, que ele trabalha e ele assiste pessoas que estão em estado de rua, pessoas que usam a droga, o consumo da bebida, para entorpecer os seus próprios sentimentos. Por quê? Porque a dor, ela é muito grande. A dor para essas pessoas é tão grande que, com o passar do tempo, ela já não consegue mais. Há uma desconexão dela, como o Bert Hellinger fala da desconexão no movimento interrompido da criança, que eu não sei se eu falei, que há uma desconexão da criança com a mãe, pelo ressentimento da criança, ela se desconecta. O Dr. Gabor Maté fala a mesma coisa, que o trauma é tão grande que a pessoa se desconecta dela mesma. Quando eu me desconecto de mim mesma, eu me desconecto do todo. Como eu me conecto a alguém se eu não estou conectada a mim mesma? Então a dor é tão grande, é tão brutal, que eu me desconecto do todo. Eu me desconecto de mim mesma e acabo me desconectando das pessoas. Né? Então essas pessoas, elas é tão grande a dor que ela tem que anestesiar com alguma coisa para aquilo passar. Mas aquilo não passa, né? Aquilo não passa. Passa o efeito da droga, passa o efeito da bebida, mas a dor, ela não passa, né? Ela persiste ali. Então, a gente... Você quer fazer mais alguma pergunta? Pode fazer. Não, era só pra gente Se tentar alguém quiser juntar, fazer mais alguma assim. Se pergunta. alguém tiver alguma pergunta, Bernardo, bem-vindo. Bernardo chegou aí, Jorge Luiz também chegou aí depois. Então, assim, pra gente tentar dar uma resumidona. Por que é tão Agora eu vou resumir. importante, né, a gente estar Isso. conectado com essa criança interior que todos nós temos? Isso. Então, enquanto você não olha e acolhe a sua criança ferida, é ela que vai continuar a dirigir a sua vida com comportamentos desagradáveis para as demais pessoas e para você mesmo. Então, a criança, enquanto você não resolve essa situação, quem está no comando é a criança. A outra coisa é, a dor que está em você pode tomar dimensões inesperadas, como eu já falei, né? Com doenças, com desequilíbrio, com insatisfações. E sem contar que você vai chegar à idade adulta, à idade avançada, né? Mais à frente, 50, 70 anos ou mais, sem as realizações que você tanto queria, de maneira geral. Isso é muito doloroso, sem as realizações que você quer, dependendo do setor que esse trauma afeta na sua vida. A outra coisa é, se não nos conectamos com a nossa criança, nunca saberemos qual é a dor, o trauma que nos assola o coração. Não é? Então vamos ficar a vida inteira ali, não é? E sem dizer que se não nos conectamos com a dor trauma para ressignificar e curar isso, como tomaremos a nossa mãe, como vamos sanar aquele movimento que fora um dia interrompido, se o problema foi com a mãe, né? E esse movimento interrompido foi com a mãe.
Fora de que nos distanciamos da mãe, nós temos a tendência também de nos distanciarmos das outras pessoas também, não é? Então, a pessoa, ela se distancia da mãe, então ela naturalmente, o Bert Hellinger, ele falou o seguinte, a criança, quando ela sente a dor da separação da mãe, ela se distancia da mãe, mas ela sente aquela dor e ela guarda aquela dor no corpo, ela registra. E mais tarde, quando ela tiver que se relacionar, seja com amigos, com namorado, com o marido, ela vai ter muita dificuldade porque ela não consegue estar inteira naquela relação, porque ela não está inteira com a mãe. Então, aquilo se repete nos relacionamentos dela, não é? Ela sofre porque ela não faz isso por mal, ela quer estar, mas ela não consegue se doar 100% dentro de uma relação. Né? Muitas das vezes uma pessoa que é honesta, que não mente, não trai e tudo mais, mas dentro dela, ela sente constantemente a dor de não se entregar 100% àquela relação. Ela não consegue confiar, ela não consegue deixar que o outro, sabe, ela não consegue dar as rédeas das coisas para outra pessoa. Né? Dentro das amizades, a mesma coisa, ela sempre desconfia, é amigo, mas não é tão amigo, entende? Então, isso vai se refletir na vida dela, nas várias áreas da vida dessa pessoa. Então, a gente precisa curar essa criança ferida, né? A direção é curar. E se o caso é com a mãe, é preciso tomar essa mãe e seguir em frente para também tomarmos o sucesso em nossa vida. Eu estou falando muito aqui em tomar a mãe, não é? A criança eu expliquei como ela toma a mãe, mas e o adulto, agora adulto, como ele vai tomar essa mãe? Tomar a mãe é aceitar essa mãe do jeito que ela foi, do jeito que ela é. Eu não posso mudar a minha mãe. Só quem pode mudar qualquer coisa nela é ela mesma. Então, eu sou pequena na posição de filha, ela é grande. Eu jamais vou poder dar algo para minha mãe. Eu só posso receber da minha mãe. É claro que o Bert Helling fala que em situações em que o filho ou a filha passa a cuidar daquela mãe doente, acamada, então ele está dando o que ele pode para aquela mãe, mas salvo esses casos, só quem dá são os pais. O filho, ele toma, ele honra, ele respeita. Então, o tomar é isso, é honrar, respeitar e aceitar as coisas como elas foram e buscar uma consciência de solução, não é que é a consciência que o Bert, não vou entrar nessa questão, mas a consciência de solução é onde a gente busca a consciência do clã, minha consciência individual, eu junto as duas e busco uma consciência para aquela situação que se apresenta, para que eu possa resolver, ressignificar, ter um novo olhar para isso. Então, é bacana isso. Essa questão de retomar, né, de tomar o pai, tomar a mãe, principalmente, né, para você conseguir tomar o sucesso na sua vida, sua felicidade, as rédeas da tua vida. O pessoal que está entrando depois, né, Marlene também entrou agora, é uma das coisas que a Débora falou assim que, né, para a gente entender como que a gente identifica que a gente está precisando cuidar dessa criança, quando a gente começa a ver que a gente está repetindo padrões, né? Se a gente está É, sempre sendo dispensado do trabalho sempre pelo mesmo motivo, se a gente está sempre entrando em relacionamentos parecidos, ou se nossa relação com o dinheiro não muda, é sempre daquela mesma maneira, se a gente está repetindo muitos ciclos, é muito provável que ali a gente tenha algo para curar naquela criança. Então, um tipo de terapia, né, que a gente utiliza bastante é a constelação familiar sistêmica, que a gente consegue ir lá buscar essa criança, fazer todo um acolhimento, né, uma ressignificação também, e acolher e inserir, né, todo o contexto familiar, principalmente os pais ali, né, Débora? Isso é muito isso, importante. A gente conseguir, exatamente. enquanto adulto, entender que aquela criança, naquele momento, ela não podia fazer nada, né? Ela Uhum. fez o que ela pôde na condição que ela tinha. É.
Hoje exatamente. ela é adulta, então hoje esse adulto pode ir lá e curar essa criança. É, Não é assim que funciona? Eu tô exatamente. falando alguma besteira, Isso. Débora. Não, é exatamente, é o adulto que cura a criança, porque a criança, ela é criança, né? Ela não tem essa noção, né? Ela vai continuar sendo criança. E quando eu curo a minha criança, eu trago a minha alegria, que é a alegria da criança, a alegria, a expansividade, né? O amor às pessoas, né? A criatividade, né? A curiosidade natural, isso tudo é da criança, né? E às vezes o adulto, às vezes a pessoa nem tem um trauma assim, então, tem coisas pequenininhas, mas nem é. Às vezes a pessoa se distancia da criança por quando vira adulto, porque vai trabalhar e agora coisa de criança fica com as crianças. Agora o meu negócio é o trabalho, e aí a pessoa fica muito ligada no trabalho, nas coisas que precisa fazer no dia a dia, no relatório a entregar, e ela larga a criança de lado. Então, ela precisa também brincar um pouco como criança e com crianças também, né? Aí eu trouxe o exercício da foto, o Amanda, Ah, é que é bacana. para Antes de você. você fazer, eu quero ver o aviãozinho subindo. Ainda mais agora que a Débora vai passar exercício, gente. Eu nem sabia que ia ter esse exercício. Olha só que bacana, vocês estão gostando? Vamos colocar aviãozinho aí pra subir, gente. E quem tá vendo a gravação, deixa o comentário pra gente. Cadê a Débora? Não tá subindo Não aviãozinho, não, tem aviãozinho, coraçãozinho. Então não é vai ter exercício, coraçãozinho. não. Não tá Pois subindo é, o coração, não vai ter coração simboliza o exercício, amor, né? gente. Vamos, clica no Pois coraçãozinho é, pro Instagram chamar as pessoas para verem esse exercício. Quem tá gostando, coloca pois aí, aperta é, aí pra gente saber que vocês estão gostando, que vocês estão compreendendo. Mas então, você pois trouxe um é. exercício pra gente O curar. Ah, exercício subiu um da coraçãozinho foto para. ali, ó. Ah, gratidão. Vou Obrigada, compartilhar com o coração aqui, gente. ó. É, ó, coração. Ah, o pessoal tá querendo exercício, Débora. Ensina esse exercício Pois aí é, pra então vamos. gente. Pois é, é um exercício da foto para você acolher a sua criança, tá? Você pode fazer esse exercício todos os dias. Vai sentindo no seu coração como é o que ele pede, como é que é isso para você, vai sentindo. Então você pega uma foto da sua criança, né? Por exemplo, essa foto minha aqui, ó, da minha criança, né? Você pega uma foto da sua criança, seja da idade que você quiser, lá que A você tem. Eu idade não que tenho você tem a muitas foto, fotos, né? Porque o que pessoal, você assim, tenha, o adolescente que tem 20 anos hoje tem muita foto, tem mas o muita pessoal que já foto, passou dos 30 já exato. tem uma Não tem quantidade tanta, reduzida, né? Então exato. vale qualquer Essa foto foto. minha era uma foto pequenininha 3x4 que eu pedi para ampliar, Ah, que bacana. Então, entende? serve a foto da escola, qualquer foto, né, Débora? Tem muita foto daquela. Serve, Não é da minha. exatamente. Ó, não é da minha época, gente, mas o pessoal que é um pouquinho mais Entendi. velho. Eu usava aquela roupa, né, o uniforme, sentado na mesa, assim, da escola, com a bandeira do Brasil do lado, né? Ah, Então, serve aquela sei, eu também, não lembro, eu lembro. serve? Serve, Então, serve o que você galera, se tiver. só tiver aquela, Serve, serve aquela serve, foto. exato, dá foto. Mas se acaso você pode acontecer de você não ter nenhuma pequenininha, nenhuma foto com alguém, porque aí você isola as outras pessoas e vê só você ali naquele momento e tal. Também você imagina a sua criança. Então, você faz 3 respirações, vá para um lugar só você, certifique-se de que ninguém vai te incomodar, você vai fazer alguns minutos esse exercício aí, né? Desliga o celular, cria um momento de intimidade com você mesmo. Você pega essa foto, bem calmamente, olha nos olhos da sua criança, a criança que está naquela foto. Você vai atravessar ali a linha do tempo, né?
você vai até o momento daquela foto, da foto que está ali. Até aquele momento, não importa, pode ser que você não lembre, mas deixa a sua imaginação, deixa fluir. Como a gente falou, sem julgamento, sem crítica. Deixa fluir. O contato com a criança é o coração, precisa deixar fluir, tá? Então você se conecta com os sentimentos dessa criança. Faz essa viagem, se conecta com os sentimentos dessa criança, mantendo-se apoiado no seu adulto. Você é adulto, ela é criança. Então você busca quais são os sentimentos dessa criança, né? Acolhe essa criança aí para você. Todos os sentimentos que vierem, acolha esse sentimento. O que ele está te dizendo, você vai acolhendo. Se tiver que escutar, você escuta. Se aparecer imagens na sua cabeça, você fecha os olhos e deixa se levar. É o momento. Nesse momento, você vai oferecer o seu amor a essa criança, da forma como for possível para você. Como é possível para você? Só você sabe. Então, da forma como é possível para você, sinta ela em seu coração. Sente aquele calorzinho aqui. Acolhe essa criança aqui no seu coração, da maneira como for possível. E você pode dizer internamente para essa criança, diga para ela, olha nos olhos dela e diz para ela: eu vejo você. Eu vejo você. Você. Qual o sentimento que vem dessa criança até você quando você fala isso? Eu vejo você. Está tudo bem agora. Eu Vá de vejo forma você. pausada. Está tudo bem agora. Está Sempre tudo bem olhando para a agora. criança, ou você pode fazer de Sempre olhos olhando. fechados. Se a pessoa imaginou, se não tem a foto, ela continua, mas na imaginação ela olha nos olhos. Se ela está com a foto e não conseguiu isso na mente, então ela olha para a foto, né? Mas Então é aquilo vai importante saltar para manter ela, os olhos abertos, né, para os como se você olhos, tivesse né? de fato Ali olho a mesmo, olho com a criança. olho a olho. Mas se a criança, pumba, foi para a sua imaginação, então conecta com a criança da sua imaginação. Aí você já conecta ali. Então, agora eu estou com você. Diga para ela. Agora eu estou com você. E à medida que você vai falando essas palavras, você vai se conectando a ela. Quer dizer, observando os sentimentos, se conectando a ela, mas observando. Qual o sentimento que vem em retorno quando você fala, né? E você está em segurança. Acho que tá. Desculpa, foi Que horas são? meu despertador, 7 horas, Tá. Débora. Temos que Isso. acabar, né? Que Então, você tem compromisso. exato. Mas aí não tem, passando 5 minutinhos, não tem problema. Tá, ok. Observa tudo isso. No final, quando você vê que já é o suficiente, você agradece sua criança, agradece pela presença dela, guarda aquilo no seu coração, respira e volta. Você pode ter um caderno onde você vai fazendo essas suas anotações ali, tá? Porque essa conexão te faz perceber o que tem ali no trauma, o que tem ali na dor, tá? E a criança vai te falando e vai sendo a busca de um autoconhecimento. Agora, se por um acaso alguém não conseguiu fazer, não conseguiu essa conexão, vai tentando umas vezes, porque há sabotadores na gente, há aquilo que a gente nega, a gente não quer ver. Pode ser que ela te dê uma informação que você, pumba, desligou porque você não quer saber daquilo, Que né? dói, Então, né? assim, há coisas que dói, porque isso pode acontecer, tá? E se você achar que está tão ruim, você puder, peça ajuda de um terapeuta, porque pode ficar uma aflição ali dentro de você, porque algo já veio à tona, não é?
Então, é esse o exercício que você pode estar fazendo ali para estar se conectando com aquela criança e você vai cuidando, aprendendo a entender. E conforme você entende sua criança, você entende a si mesmo e os seus próprios processos com relação ao trauma. Tá bom? Só para a gente fechar agora, Muito a Louise bacana esse Hay diz o exercício. seguinte, Quem muito gostou aí, bacana esse coloca exercício. coraçãozinho pra gente saber que vocês gostaram. E quem tá vendo a É, gravação, pois coloca é. aí no comentário também, né? Se vocês fizeram o exercício, como é que foi. Eu É, quero saber aí nos comentários como é que foi. Eu vou fazer esse exercício hoje. Vou procurar uma foto aqui. E é legal fazer todo dia, né, é, Débora? Eu até tenho. do dia. Eu tenho colado assim no meu espelho, né, uma foto da criança, só que eu não tô na minha Hum, casa, eu tô viajando. Então, assim, eu vou procurar uma ah, foto aqui nas coisas do meu pai e vou dar uma olhadinha, que já tem um tempinho que eu não faço isso. Ah, o pessoal gostou do pois é. exercício, ó, vai fazer. Quero Então, saber, todo mundo que fizer, coloca aqui pra gente, marca aí pra gente, a gente coloca quer aí. saber como é que foi. Aí você vai terminar aí Exatamente. com a frase de É, quem? porque a Louise Hay é uma frase da Louise Hay, né? Ela fala o seguinte: se não curamos a nossa criança ferida, não conseguimos curar nada na nossa vida, né? Porque se o trauma e a dor está lá e nós não curamos, então a gente não cura nada. Não adianta passar por cima porque está lá, né? Então não resolve. Portanto, é importante se conectar com a criança. Essa é a grande importância. Muito importante, né, gente? Muito. Até porque, assim, Exato. a criança fomos nós ontem, né? E a tendência é que a gente vai crescendo. Se a gente não consegue resolver uma coisa pequena, como que a gente vai resolver uma coisa gigante, né? Eu E vai virando interpretei uma essa bola de neve. frase dela nesse sentido. Se você não consegue É, curar a criança, como que você não vai conseguir resolver é isso nada? mesmo. Porque Nada. a criança é o menor, é a menor partícula. Tudo que vem depois dela é maior do que aquilo. Se eu não consigo E vai resolver se o que é somando. menor, como é que eu vou resolver uma coisa, É né, maior. gigantesca? Então, assim, Isso. fez muito sentido, Débora. Adorei esse É. exercício. Eu já fazia, mas de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou começar a fazer agora. Tchau, Sueli. É um prazer ter você aqui. Daqui a pouco eu tô lá também. Live do Isaac tá começando. Prazer, Sueli. É... E vai ficar aqui gravado. Pessoal, Débora, vamos deixar o pessoal tirar uma foto aí, né? Ah, é, a gente tem que tirar aqui um print. Deixa o pessoal tirar. Eu vou tirar um É, print pessoal, aqui dá um também. print, marca a gente aí, ó. Dá um Como é que sorriso. foi a Pode bater aqui, ó. O print live? aqui. Vou bater aqui, ó. Um, dois e. Eita, ferro, acho que eu pausei o negócio todo. Então, deixa eu Na bater hora que eu outro vou dar um print print, aqui. eu Peraí. travo. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vou ver se ficou bom. Então, pessoal, dá o Ai, print meu aí, pai. marca a gente lá, pode colocar. Débora tem um Tá, compromisso agora, eu também vou para um outro tá compromisso. bom. Mas, Ah, quem Débora, quiser. prazer receber você aqui, tá? Daqui a um tempo a gente marca outra. Pessoal que tá no ao Isso. vivo, pessoal da gravação também. Prazerzão ter vocês aqui novamente. Semana que vem vou receber aqui o Nano Santana. Nós vamos falar sobre como lidar com pessoas depressivas, aí retomando o tema do Setembro Amarelo. Então, semana que vem vai ser às 20 da noite, né? O pessoal que está acostumado com esse horário mais tarde, às 20 da noite, a gente vai estar aqui no Cuidando de Você. Débora, gratidão. Fica à vontade, pode dar os seus recados. Pessoal, segue a Tá Débora bom. aí, tá? Quem não segue a Débora ainda é arroba Débora débora.dias.terapeuta. ponto Débora.dias.terapeuta, né? E lá no Instagram, toda sexta-feira, às 18 horas, eu faço uma live trazendo um tema com a criança interior, né? É, as Tá lives bom? da Toda Débora estão muito sexta-feira. bacanas, todas as sextas. Quando eu não consigo estar lá ao vivo, eu Ok. vejo a gravação, tem muito conteúdo É, eu bacana, gravo. né? Vocês vão conseguir ver aí quem não conhece ainda, segue lá a Débora.
Começa a ver essas lives que ela tem feito aí toda sexta-feira, que vale muito a pena, vocês vão entender melhor como é a criança interior, o porquê de você ter todo esse cuidado com ela, tá? Débora, prazer te receber aqui, viu? Eu, eu que agradeço. Gratidão, Amanda. Gratidão mesmo, viu? Beijo no seu Prazer. coração. Ó, gratidão a todos vocês que participaram e que vão assistir depois também, né? Gratidão, Um abraço. agradecendo aí também todo mundo do ao vivo, todo mundo que está na gravação. Deixa seu comentário, o que que você gostou, se você está cuidando da sua criança interior. E se você fez o É, exercício, a gente quer saber. Comenta aí pra gente, tá é, bom? E semana que vem a exatamente. gente se encontra aqui às 8 da noite, em mais um Cuidando de Você. Tchau, gente. Tchau, Débora. Fiquem com Ok, tchau. Deus. Beijo, beijo. Você também. Tchau. Beijo. Tchau.